Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Oh Deus, te damos honra, te damos glória. A ti, Deus, teu é o poder, pra sempre, pra sempre, oh, pra sempre. Te damos honra, oh, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. E então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Bom dia, tudo bem com todos vocês? Então, eu tô vendo aqui, né,
que hoje as mulheres foram guerreiras, né? Márcia está marcando presença. É isso aí. A cama não tá deixando o pessoal levantar hoje, não. Mas que bom que cada uma de vocês estão aqui, porque eu tenho certeza que quem precisa ouvir essa palavra de hoje está aqui com a gente. E também tem um pessoal que vai assistir gravado, né? Então vamos começar fazendo uma oração, para começar fazendo uma entrega, né? Para o Senhor desse momento, desse encontro. E quem puder fechar seus olhos, se conectar, olha que maravilha podermos estar aqui agora, nesse momento, já 4 e pouca da manhã, já conectando com o nosso Pai. E eu gostaria de começar agradecendo, porque não tem outra forma de começar. Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse encontro, Pai. Pai, toma direção de tudo que vai acontecer aqui, de cada um que for falar aqui, Pai. Que não seja nossa boca falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus nos usando para falar um com o outro aqui, Pai, para transbordar o que o Senhor encher nosso coração. Pai, fala individualmente, Pai, no coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um está passando aí no seu interior, Pai. Fale com cada um, acalma o coração de cada um, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Pai, usa a vida da Beth, que é uma grande mulher de Deus, nessa madrugada. Pai, que ela seja a boca certa para o ouvido certo, Pai. Encha nesse momento o nosso coração, acende uma chama, Pai, com seu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu fiz um convite, né, para Beth, como sempre ela não recusa, para trazer a palavra aqui para a gente. Assim, eu sou suspeita para falar, conheço a Beth já tem 1 ano, né, Beth? Um pouco mais de 1 ano. E sempre quando ela traz a palavra, assim, fala muito no meu coração, toca muito no meu coração. Talvez ela nem tenha ideia disso, mas ela tem uma forma, assim, muito maravilhosa de falar. É, eu gosto muito, muito, muito obrigada, Beth, por estar aqui, por se permitir, né, ser usada nessa madrugada. Que você seja realmente a boca certa para o ouvido certo para todos nós nessa madrugada. Pode ficar à vontade. Amém. Bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Estão sim. Só ajustar aqui. Vou ficar torto. Então, né? Realmente, eu não. É uma decisão, né, de não dizer não às oportunidades que o Senhor nos dá, de falar da palavra dele, de cumprir o ID dele, né? Porque foi uma ordenança que ele nos deixou, né? E antigamente até parece que eu sou tão velha, né? Mas não é. É assim, antes, a minha concepção de missão, né, de cumprir o ID, era só quem viajava para fora do país e quem ia pregar em outro continente, para outros povos, né, alcançar, assim, pessoas a longa distância. E com o tempo a gente vai aprendendo e vai entendendo, né, que nós somos missionários dentro da nossa casa, nós somos missionários no trabalho, na faculdade, dentro do ônibus, na padaria, no supermercado, no banco. Nós somos missionários do Senhor o tempo todo, né? Nós estamos carregando a palavra dele o tempo todo, através de quê? Não somente através da palavra, mas através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações e principalmente das nossas reações, porque é nas reações que a gente realmente se conhece, né? Assim, como que a gente reage às situações que a gente vive, que a gente é obrigado, né, a responder, principalmente aquilo que é de imediato, que você não tem tempo para pensar, sabe? Você reage no automático.
Aí, quando você reage no automático, você tropeça. Você xinga ou você fica em silêncio, né? Segura a língua ali naquele momento para não maldizer, né? Para não reclamar. Continua. E essa postura é uma postura que Deus espera de nós, porque nós somos observados o tempo todo. As pessoas nos observam e elas fazem isso em silêncio. Ninguém conta para a gente que está observando a gente, mas nós somos observados o tempo todo, nós somos. Então, nós temos que prestar atenção nisso, em quem nós somos em Deus, ter essa consciência, né, da nossa filiação, né, é o que a gente vem aprendendo aí há mais de um ano, né, de reconhecer a paternidade do Senhor nas nossas vidas e reconhecer, né, o senhorio de Cristo nas nossas vidas, estudar a palavra dele, o que ele nos ensina, a cada linha da palavra dele, e nas suas ações e reações. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, nessa questão do nosso comportamento e da nossa fé. De que forma que nós podemos, ou que nós devemos agir, né? Então, quero convidar vocês a abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 27. É um pouquinho longo, mas passa muito rápido, né? Então, é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao 27. É a história de um pai que correu atrás de um milagre para a vida do filho dele. Vamos ler. A palavra de Deus nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas: Que é que discutis com eles? E um na multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando você sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. É uma palavra que eu costumo dizer assim: leu, a gente já foi abençoado. Não é assim, a gente já percebe que o
o clamor de um pai e um milagre, né, que Jesus executou, que Jesus realizou de uma forma muito, muito linda, de uma forma muito preciosa, e que não tem como não mexer com a gente, né? Principalmente quando nós somos pais e que a gente procura sempre, né? A gente sempre está precisando, né, de um milagre para o filho. Mas esse aqui, esse registro, né, traz para a gente uma situação extremamente delicada, né? Mas antes de dar continuidade, né, e após a leitura, eu gostaria de fazer mais uma oração rapidinho aqui, para a gente começar mesmo a falar, destrinchar um pouco aqui a palavra. Querido Deus, amado das nossas almas, eu te louvo, Senhor, te louvo pelo fôlego de vida e te apresento esse momento. Como já foi apresentado ao Senhor, nós consagramos, Deus, mais essa madrugada ao Senhor, eu te consagro, Senhor, essa palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, limpa o meu coração, afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que me afasta de ti. E eu me coloco agora, Senhor, totalmente na dependência do Senhor, meu Deus, que não seja eu, que não seja o que eu acho, mas que seja a mensagem que está guardada no teu coração, para aqueles que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. A começar em mim, Senhor. Que a tua palavra faça sentido nas nossas vidas, que nós venhamos aprender e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. E que o teu nome seja louvado, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor, toda adoração, toda exaltação dos nossos lábios e de toda a nossa gratidão, Senhor. Esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Eu gosto sempre de falar sobre contexto, porque texto sem contexto é pretexto, né? Então, a gente precisa entender a situação que é colocada à nossa frente para a gente entender do que a palavra se trata e depois trazer uma aplicação para a nossa realidade, para aquilo que a gente está buscando, de que forma aplicar essa palavra e esse aprendizado na nossa vida. Como eu disse, né, é uma palavra de fácil compreensão, ela não é difícil de entender. Só que pedir ajuda nem sempre é uma coisa fácil. Tem gente que não tem essa facilidade de pedir ajuda. E pedir ajuda para a pessoa certa, né? É que mora o segredo mesmo de tudo. E quem melhor para pedir ajuda que não o Senhor Jesus, né? Então, esse homem, ele viu nessa necessidade, né? Ele viu essa necessidade de pedir ajuda para o homem de Nazaré. Então, vamos ao contexto, né? Uma época difícil, ele vivia uma situação extremamente delicada em relação à família dele. Aqui não fala a idade desse rapaz, só fala que trouxe o filho dele, né? Mas não fala a idade desse rapaz, mas fala o quê? Que isso acontecia desde a infância. Se acontecia desde a infância, são anos de luta, sofrimento e dor, e eu digo com certeza, sim, que é muita dor, porque você vê o seu filho doente, e você vê o seu filho sendo destruído, né, por uma possessão. Eu sequer posso dizer que eu imagino o que esse pai, não fala da mãe, né, não fala de outros irmãos, mas possivelmente ele teria uma família, então vamos supor, né, que ele tivesse uma família, mas foi o pai que foi ali no meio daquela multidão, e ele foi um na multidão
que disse, né, que respondeu. Quero chamar a atenção para um outro detalhe também, que antecede aqui, que está bem no comecinho, né, que era grande multidão, uma grande multidão estava ali, né, naquele momento. E Jesus, quando chega, ele pergunta, o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? O que está acontecendo aqui nessa muvuca, né, que a gente pode chamar aí, no meio dessa confusão? E ele, esse pai, que responde, o que ele responde? Mestre, né, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que isso aconteça, né, o momento em que a possessão acontece, o que ele faz com o meu filho? Ele joga ele na água, ele joga ele no fogo, ele espuma, ele é jogado contra o chão, contra a terra, ele range os dentes, ou seja, essa criança, ou esse jovem, né, devia ser cheio de cicatrizes ali, de tantas vezes que ele foi machucado, né, fisicamente mesmo. E aí a gente entra no papel do pai, como eu já disse, né, de ver a situação do filho, de ser machucado, de ser violentado, de ser possuído, né? Porque não era simplesmente uma doença, não era uma coisa, uma situação física que você vai atrás de médicos, mas sim uma situação espiritual, que é tão séria quanto ou até mais séria do que propriamente a saúde física, que você toma uma medicação e pode sim, né, ter a solução ali encontrada naquele momento. Mas esse pai, ele procurou, né, mediante essa situação tão delicada que que ele vivia ali há anos, né, muitos anos vivendo daquela forma, ele foi atrás de Jesus. Certamente ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus andava de cidade em cidade, né, com seus discípulos, e ele possivelmente ouviu falar de Jesus, e ele creu que Jesus poderia fazer alguma coisa, porque a frase dele é o que? Olha, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, quando nós estamos passando por situação difícil, por situação complicada, quem é que a gente deve procurar, se não o próprio Senhor Jesus, né? Nós temos acesso a Ele direto. A palavra diz o quê? Que esse pai procurou primeiro os discípulos, porque os discípulos normalmente chegavam primeiro na cidade, né, para arrumar o lugar onde Jesus ficaria. Então, sempre tinha alguém chegando primeiro. Então, ou alguma outra situação que de repente pode ter ocorrido também. Mas o que a palavra nos diz, né? Que esse pai procurou primeiro os discípulos de Jesus. E os discípulos dele não conseguiram expulsar aquele demônio, tamanha era a sua fúria e tamanho era o seu poder, né? Não que fosse, né? E não era maior do que Jesus, porque Jesus, com uma palavra, ele pode todas as coisas, né? Mas naquele momento ali, os discípulos não tiveram essa condição de expulsar o demônio daquela criança, daquele jovem. E aí, o pai continua dizendo, né, olha, os discípulos não puderam expulsar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É tão lindo você ver a dependência, sabe? Ele entendeu que ele precisava de Jesus. Ele entendeu que não era qualquer pessoa que poderia fazer alguma coisa pelo filho dele, e ele creu, né?
E é crer que Jesus pode realmente operar um milagre. Eu não sei o tipo de milagre que a gente, né, as pessoas podem estar precisando, mas eu creio num Jesus que pode todas as coisas, que pode realizar um milagre, e eu creio num Jesus que tem compaixão de nós. Um Jesus que olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. E a palavra diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai, e que é ele quem luta pelas nossas causas, e de uma forma muito maravilhosa, ele opera nas nossas vidas. E o que Jesus responde para aquele pai ali naquele momento? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, tudo, é tudo. Não é uma coisa ou outra. É muito claro isso, sabe? Assim, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa palavra de Paulo é tão linda, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que abençoa, não que amaldiçoa. Nós precisamos entender também, né? Por isso que eu falo muito de contexto, né? Quando Paulo fala aos Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas nem todas as coisas me convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém que eu faça, convém que eu realize. Então, é ter ciência de que nós podemos todas as coisas nós podemos fazer, mas nem todas as coisas nos convêm. Isso é só um adendo, né? Para a palavra de hoje. Mas nós estamos falando hoje sobre fé. A fé de um pai que correu atrás do milagre que ele precisava para o filho dele. Para um filho que a gente não sabe quantos anos tinha, mas que a gente sabe a luta desse pai desde o nascimento, desde a infância dessa criança. Então, a gente pode deduzir que anos e anos e anos de muito e muito sofrimento. E nós aprendemos uma outra lição muito importante com esse homem, que é a humildade. A humildade de procurar ajuda. Lembra que eu falei no começo que procurar ajuda não é uma tarefa fácil, né? Não é uma coisa simples, não são todas as pessoas que têm a facilidade de procurar ajuda. Tudo bem que nós entendemos aqui que nós temos que procurar a Deus. Nós entendemos isso, nós não precisamos de intermediários, né? Nós temos acesso ao Pai, né? Lembra da filiação, né? Da paternidade? Nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo, que nos ajuda até mesmo a orar, a entender as situações que nós vivemos. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, quando ascendeu ao céu, ele prometeu que enviaria o Consolador, aquele que nos ajudaria, que ele não nos deixaria só. E realmente nós não estamos só, porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Jesus prometeu que estaria conosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Foi uma promessa que o Senhor Jesus nos fez. E é através da pessoa do Espírito Santo, que não nos abandona, que não nos deixa, que está sempre conosco, né? Sempre nos ajudando e ajuda-nos até a saber como a orar e buscar essa ajuda que nós precisamos em muitos momentos da nossa vida, momentos, situações difíceis, situações complicadas, doenças, perdas, luto, dificuldade financeira, não importa a situação, Deus tem compaixão de nós e age
ele estende o braço dele não está encolhido, né, para que não possa salvar, muito pelo contrário, os ouvidos dele estão atentos às nossas orações, o seu coração está disposto sempre a nos ajudar, a nos socorrer. Ele é um pai que não desampara, ele é um pai que não nos abandona, mesmo que uma mãe possa esquecer de um filho que está amamentando, Deus, todavia, não se esquece de nós. Nós temos um pai que não nos abandona, que não nos deixa, e como esse pai aqui, né, personificado aqui, ele nos ajuda, ele nos socorre, ele não nos abandona, assim como esse pai não abandonou o seu filho, mesmo com todas as dificuldades. Esse pai, como que ele sobrevivia? Porque não fala, como eu disse, né? Não fala da esposa. Pode ser que ele tivesse uma esposa para ajudar a cuidar dessa criança, mas não fala, não está retratado aqui, né? Não está registrado aqui que tinha. Então, como que esse homem sobrevivia? Como que ele trabalhava? Em que condições ele deixava o filho dele para poder sair em busca de alimento, em busca de trabalho, para poder sobreviver com o filho dele? Então, ele esteve debaixo da compaixão do Senhor durante todos esses anos, mesmo com todas as lutas, possivelmente muitas noites de choro, né? Quantas vezes só o nosso travesseiro sabe quantas noites nós passamos chorando e pedindo socorro a Deus por situações que a gente nem compreende que a gente está passando. Situações difíceis, situações nas quais a gente não vê nem a luz no fim do túnel, né? Situações que a gente tem medo, que muitas vezes nós somos domados ali pelo medo, pelo pavor, pelo pânico, de não ver uma solução, de não entender que pode existir uma solução e que essa solução está em buscar Jesus, aquele que pode todas as coisas. Então, quando o pai daquele menino, né, ouve Jesus falando, olha, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, qual que é a resposta humilde, né, daquele homem na dependência ali de Jesus naquele momento? A única coisa que ele disse, ele falou assim, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então, essa é a frase que muitas vezes nós precisamos dizer. Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor pode, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha dificuldade. Eu sou limitada, eu tenho dificuldade. Eu creio, mas é difícil para mim. Então, ajuda-me na minha falta de fé. É uma lição para nós, uma lição de humildade, uma lição de dependência de Deus mesmo, porque tudo é possível ao Senhor e nós temos consciência disso. Nós temos essa consciência e ainda assim, quando nós atravessamos desertos, dificuldades, né, tremendas na nossa vida, quantas vezes a nossa fé se torna vacilante? Sabe por quê? Porque nós não somos super-heróis. Nós somos humanos e falhos e Deus conhece o nosso coração. Ele conhece cada um de nós, Ele nos chama pelo nome, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele é um Deus que não dá para explicar, né? E Ele conhece as nossas limitações, e não é nenhuma vergonha nós pedirmos ajuda, não é vergonhoso nós virarmos para o Senhor e falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, mas ajuda-me na minha falta de fé. Porque muitas vezes nós somos falhos,
Muitas vezes nós equivocamos, muitas vezes nós erramos o caminho, mas o Senhor age com compaixão. E é isso que a gente vê na palavra, né? Lá no 27, porque quando o Senhor expulsa o demônio, lá no verso 25, né? Sai dele e não entres mais nele. Foi uma ordem que o Senhor Jesus deu para aquele demônio. Mas antes de sair, ele sacode o menino todo, né? E é com tanta violência que quando ele sai, o menino fica como morto. As pessoas acham que ele está morto no chão. Aí Jesus faz o quê? O toma pela sua mão, o ergue, e aquela criança se levanta. Aquele jovem, né? Se levanta. Jesus o toma pela mão. E essa é uma palavra linda, né? Porque Jesus nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas que eu te ajudo. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou desamparar você. E é isso que Deus diz para nós hoje. Não sei quais são as necessidades de quem está aqui, de quem poderá ouvir essa mensagem depois. A única coisa que eu sei, que eu tenho certeza absoluta, é que Deus não nos abandona. Ele não vira as costas para nós. Quem faz isso somos nós mesmos. Quando nos afastamos do Senhor, quando desistimos de buscar o Senhor, quando nós viramos as costas para Ele e escolhemos o pecado. É diferente. O Senhor, Ele é imutável. Ele não muda. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para voltar atrás na sua palavra. Quem faz isso é o homem, né? Somos nós que erramos. Somos nós que vacilamos na nossa fé, no nosso comportamento, na nossa postura, diante das situações, das dificuldades. Somos nós que mudamos a rota. O Senhor não. O Senhor, Ele não muda. Ele sempre está disponível, porque a palavra dele é que nos garante isso. Quando ele diz, né, que o braço dele continua estendido, que os ouvidos dele estão atentos às orações que nós fazemos. Então, e o nosso relacionamento com Deus, assim como esse homem que foi até Jesus buscar o socorro para o filho dele, é uma via de mão dupla. Relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Não é só a gente falar, pedir e ir atrás de Deus, né, de Jesus, só quando a gente está precisando de socorro. É relacionamento. É o que Deus espera de nós. Relacionamento. É sim, falar o que a gente precisa. Como está lá em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei. É Deus dizendo: eu vou te ouvir, eu estou te ouvindo, abre a sua boca, fala comigo, me busca, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E o 14, no comecinho, fala o quê? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É o Senhor quem nos diz isso. É o Senhor. Eu quero ler só um trechinho que está aqui na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo. Então, eu quero ler um trechinho aqui para nós, tá? Só um minutinho, olha. As palavras de Jesus não significam que podemos obter automaticamente tudo aquilo que quisermos, ao pensarmos positivamente. Então, não é só pensamento positivo, é atitude. Jesus disse que tudo é possível se nós crermos, porque nada é difícil para Deus. Não podemos ter imediatamente tudo o que pedimos a Ele, mas com fé podemos ter tudo o que precisamos para viver, para servi-lo.
Essa atitude de convicção e confiança na Bíblia é chamada de fé. Lembra? Lá em Hebreus 11:1. E não é algo que podemos conseguir sem ajuda. É o que eu falei, né? A fé é um dom de Deus. Não importa o quanto cremos, nunca alcançaremos a autossuficiência. Lembra que eu falei muito sobre dependência, sobre dependermos de Deus, reconhecermos, né, o senhorio de Jesus nas nossas vidas e o quanto que nós precisamos dele. A fé não é como o dinheiro depositado em um banco. O crescimento na fé é um processo diário e contínuo da renovação da nossa confiança em Jesus, da nossa confiança em Deus. Então, falamos aqui sobre o quê? Falamos sobre humildade, falamos sobre sermos dependentes do Senhor, falamos sobre pedir ajuda e a quem pedir ajuda, como buscar, né? E a quem buscar. Falamos sobre a credulidade, sobre a fé que nós devemos ter em Deus. Tudo é possível ao que crê. Foi a palavra do Senhor Jesus em resposta àquele pai. E a resposta dele foi: eu creio, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então, nós aprendemos com esse pai, com esse homem, que nós devemos buscar, confiar, depender e crer. Ter fé em Jesus, ter fé de que o milagre pode acontecer, sim. E entender que se não acontecer naquele dado momento, é porque Deus tem propósito, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito no sim, no não. Deus tem propósito no espere, porque você ainda não está preparado para receber a sua bênção. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Foi Ele quem nos criou. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E nós aprendemos uma outra coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar aqui de forma alguma, que é sobre a intercessão, né? Que é o poder da oração em favor de outra pessoa, né? Foi o pai pelo filho, mas pode ser a mãe pelo filho, pode ser o filho pela mãe, ou um amigo, uma pessoa que esteja precisando, ou às vezes até um desconhecido, gente. Até um desconhecido. Porque sem demagogia nenhuma, sem mentira, porque eu não poderia mentir aqui, né? Pregando a palavra de Deus e mentir. Não teria condições de fazer uma coisa dessas. Mas muitas vezes eu estou andando ou no ônibus, ou de carro, ou às vezes até a pé, eu vejo pessoas em situação de rua. Eu não sei o que levou essas pessoas a essa condição, a essa vida, mas praticamente todas as vezes que eu vejo, eu faço uma oração ali, naquele momento, e intercedo por aquela vida. E eu sei dos perigos que é interceder pela vida de uma pessoa que pode não estar, e às vezes não estar com a vida no altar, né? Com a vida entregue ao Senhor. Mas eu não consigo agir de forma diferente. Eu sempre peço compaixão por aquela alma, porque eu não sei o que aquela pessoa está precisando. E eu não vou descer do ônibus e ir lá socorrer aquela pessoa, eu não vou ser hipócrita a esse ponto, né? De dizer que eu vou lá e vou solucionar a vida dele, né? Vou promover, vou dar um emprego, ou vou permitir que entre na minha casa para tomar um banho. No máximo, eu posso dar um café e um pão de queijo, já fiz isso também, né? De ver uma pessoa assim, vou lá e dou um café e um pão de queijo,
Eu mato a fome ali, nem que seja um pouquinho naquele momento ali, mas é o que eu sinto no meu coração de fazer e eu vou lá e faço, sabe? Então, assim, o poder da intercessão. Deus pode todas as coisas e eu creio nisso. E se eu creio nisso, eu tenho que ter coragem para fazer isso, né? Porque orar pelos da nossa família, ok, uma obrigação nossa, orar, né? Interceder, ainda mais se tiver vivendo alguma situação complicada, mas e as pessoas que a gente não conhece? O amor ao próximo não é isso? A gente aprende isso, porque é uma ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, né? Não foram os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu estivesse precisando de ajuda, eu não gostaria que alguém me ajudasse? Então, por que que eu vou negar? Sabe? Essa sou eu, né? Sou, como eu ajo, não vou dizer que é 100% do tempo, né? Às vezes eu não tenho nem condição, mas uma oração, clamando ao Senhor por compaixão para aquela vida, para com aquela vida, normalmente, normalmente é uma oração que eu faço, é uma oração rápida, mas é uma intercessão para uma pessoa que está precisando, uma pessoa que está padecendo, e que precisa de ajuda, e todos nós precisamos da ajuda do Senhor, não é só porque a gente está dentro de casa, né, dentro da nossa casa, no quentinho da nossa casa. Quantas pessoas não morrem de frio nas ruas? Muitas, muitas pessoas. E se Jesus nos ensinou, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender e a gente tem que fazer. Estou dizendo de algo que eu faço, né, de algo que eu acredito que é importante e que eu não consigo ser indiferente, né, em determinados momentos. Então, eu quero finalizar essa palavra fazendo uma pergunta para nós. Nós somos apenas mais um na multidão, lembra que eu falei que uma grande multidão afluía atrás do Senhor Jesus? Então, haviam ali curiosos, os seguidores, os discípulos, pessoas curiosas, haviam as pessoas que estavam buscando ali ver se Jesus errava em alguma coisa, os escribas, os fariseus. Então, assim, era muita gente que estava atrás de Jesus. Não quer dizer que todo mundo que estava atrás de Jesus, seguidor de Jesus, que amava Jesus, não, né? Mas era uma grande multidão. E esse homem se destacou na multidão quando ele procurou a ajuda de Jesus. Então, a pergunta para nós hoje é: nós seremos apenas mais um na multidão que se mistura, ou nós seremos esse um na multidão que chama a atenção de Deus, que chama a atenção de Jesus, que pede socorro, que age com humildade, que depende do Senhor e que busca os milagres do Senhor e que conversa com o Senhor, que busca ter esse relacionamento com o Senhor? Nós seremos mais um ou nós seremos um no meio da multidão, no meio desse mundaréu de gente no planeta Terra? Quem nós somos? Nós somos simplesmente mais um que se mistura, ou nós somos um que faz a diferença e que busca o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade? Fica aí para nossa reflexão. Agradeço a oportunidade. Eu andei sumida mesmo, né, da madrugada, muita coisa, ocupada com muitas coisas, mas agradeço o dia, a confiança, o convite, a confiança, a oportunidade. Espero que essa palavra fale aos corações de quem precisa ouvir, né, que seja a palavra certa para o ouvido certo, né, como vocês dizem. Eu acho que eu não esqueci nada das minhas anotações. E é isso.
né, que a gente tenha fé em Jesus, nunca a autossuficiência, porque sem Ele nós não somos nada, nós não somos ninguém. E fica a pergunta, o questionamento aí para nossa reflexão. Nós seremos apenas mais um na multidão ou nós seremos um na multidão? Obrigado, Beth, pela palavra maravilhosa. Sempre que a gente fala de fé, né, é algo assim que não tem explicação. Importante todos nós termos fé. E aí tem aquele versículo já bem conhecido, né? Se tiver fé com um grão de mostarda, direis ao monte, passa daqui para lá, ele há de passar. E nada vai ser impossível, né? E é engraçado que quando ele fala fé, o tamanho de um grão de mostarda, não é que a fé tem o tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia ela nos mostra que a fé, na verdade, a fé tem tamanho, né? Então ele está falando ali do mínimo para você fazer o impossível, mas a fé tem tamanho, tanto que a gente tem personagens na Bíblia ali, Abraão, que foi o pai da fé, é um dos homens que nos deu maiores exemplos de fé, né? E quando eu falo que a fé tem tamanho, e aí eu faço uma pergunta, qual que é o tamanho da sua fé hoje, né? A palavra deixa claro isso para a gente. Se não me engano, lá no livro de Mateus, acho que é capítulo 8, naquela passagem que Jesus, ele repreende o vento e acalma o mar, né? Ele questiona, ele fala, homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Ou seja, aquelas pessoas, eles tinham fé, mas a fé era pequena. Então, muitas vezes, o fato de você ter fé não quer dizer que você não vai ter medo. Está entendendo? Então, aqueles homens tinham fé, eles acreditavam, mas a fé era pequena. E por isso eles ficaram com medo, né? Então, qual é o tamanho da sua fé hoje? Você está com a fé ao ponto de que, dependendo da situação, você fica com medo? Você duvida de que pode acontecer as coisas? Então, que nós possamos aí trabalhar isso na gente, né? Como exercer para aumentar, o que você precisa exercer para aumentar a sua fé em Deus, né? Fica aí essa indagação com relação a isso. A fé tem tamanho, e o fato de você ter fé não te livra do medo, porque às vezes ela é pequena perto do seu medo. A gente tem que estimular, como qualquer outra coisa, que é alimentada em nossa vida, para que nós possamos aumentar essa fé. Isso aí. Lembrando, né, que é um processo, né, e processo é lento, né, mas que não é para a gente desistir em momento nenhum, porque muitas vezes nós vacilamos, erramos no caminho, sim, mas a gente tem que continuar e continuar crendo que tudo é possível, sim. Então, essa questão, né, de aprender e o tamanho da nossa fé, né, de aumentar a nossa fé, ela é um processo contínuo, um processo diário e contínuo da, da renovação da nossa confiança em Deus, né, que é renovada todo santo dia, né, a nossa fé em Deus, ela tem que ser renovada todos os dias, porque todos os dias nós precisamos de Deus em alguma situação. Então, é ir aprendendo, ir nos moldando, e aprendendo, né, com cada homem de fé, com cada situação colocada aqui na palavra mesmo, na galeria da fé, né, como você diz, Abraão foi o primeiro, e aí vem vários
é ir lá em Hebreus mesmo e conferir a galeria da fé, aprender com esses homens e mulheres de Deus e aplicar na nossa vida. E continuar confiando, né? Não perder a confiança em Deus em momento nenhum. É isso. Beth, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Então, eu gostaria só de compartilhar, né? Nossa, que esse texto é muito poderoso. Falou muito no meu coração. E eu confesso que eu já tinha ouvido, mas tinha até me esquecido. Como é bom, né? Trazer esses textos assim diferentes. Eu peguei assim duas chaves que eu gostaria muito de compartilhar. A primeira chave é a questão da humildade. Quando ele fala assim, nossa, me chamou muita atenção na hora que ele fala assim, me ajuda na minha falta de fé. Ele reconheceu, né, que ele era imperfeito na sua fé. E eu vejo que quando a gente reconhece, quando a gente coloca aos pés de Cristo essa nossa fraqueza, né, essas nossas limitações, eu vejo assim que isso com certeza deve agradar muito o coração de Deus, né? Essa humildade. Então, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nós devemos ser humildes de reconhecer que a gente precisa realmente melhorar nessa área, né? E a segunda chave é a fé. Então, a humildade e a fé foram as grandes chaves assim que virou muito aqui. Na hora que ele fala assim, quando Jesus fala assim, tudo é possível ao que crê. Uau, é muito poderoso, né, essa frase. Um dia eu lembro até que eu estava conversando com o Marcos sobre isso, né? A gente estava até em Prepatinga, eu falando com ele, nossa, esse negócio da fé aí já virou na minha cabeça já tem um tempo. Eu falei assim, eu queria ter uma fé inabalável. Eu falava muito isso, eu queria ter uma fé inabalável. Porque eu vejo que quem tem uma fé inabalável, pode vir o que for que não consegue atingir essa pessoa. Essa pessoa vai, igual o Márcio falou, vai ter medo. Claro, ela vai ter medo. Não quer dizer que os sentimentos dela vai sumir, não é isso. Mas eu vejo que quando a pessoa tem uma fé inabalável, ela consegue, tipo assim, abrir os céus, sabe? Pode vir o que for, que ela sabe que vai ter uma solução, ela sabe que Deus está tomando conta. E o meu problema, não sei se é o seu problema, é, na hora da tribulação, duvidar, questionar, sabe? E achar que está demorando demais para acontecer, e murmurar, né? E não tem jeito, às vezes acontece isso. Mas quando eu vejo que uma pessoa que tem essa fé inabalável, essa pessoa não é dessa forma, ela não age dessa forma, sabe? Eu vejo realmente um céu muito aberto sobre essa pessoa. E, e aí, depois disso, que essa questão de fé mudou na minha mente, eu parei de pedir a Deus por sabedoria, sabe? O tempo todo. Ah, é errado pedir por sabedoria? Não, de forma alguma, pode pedir. Mas eu vejo que uma pessoa, quando tem uma fé inabalável, o resto é acrescentado devido à fé dela, entende? Ela tem tanta fé, tanto na área espiritual, tanto no material, se ela almeja algo, ela tem tanta fé que ela vai conseguir, que Deus vai dando estratégias para ela conseguir. Então, automaticamente, com a fé inabalável, vem o restante, vem sabedoria, vem todo o resto, entende? E aí, depois que isso virou na minha cabeça, eu comecei a pedir muito a Deus isso, sabe? Eu quero uma fé inabalável, eu quero que as coisas aconteçam sim, e mesmo que eu tenha aquele medo, mas eu vou lá, não, vai dar certo, Deus está comigo o tempo todo. E é isso, sabe? Eu acho que diante de alguma tribulação, e se a gente realmente agir com esses olhos espirituais dessa forma, tudo vai mudar, sabe? E é isso que eu gostaria de compartilhar. E muito obrigada, Beth, por ter aceito o convite. Você realmente foi muito usada nessa manhã, falou muito comigo, eu penso que falou muito com as pessoas aqui também. Podem ficar à vontade, quem quiser falar alguma coisa. Ô, Gislaine, eu tava vendo a Beth falar, né? Bom dia para todo mundo, né, gente?
Bom dia. Eu cheguei um pouco atrasada, né? Compromissos com a cama e não consegui levantar antes, para ser real, né? Mas acontece que nós temos aí dois extremos do tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque nós temos aquela questão que com fé você pode todas as coisas, né? Tudo pode ao que crê. E temos também aquele extremo que é tudo posso sofrer, porque Deus me fortalece. Posso ter fome, posso ter necessidade, posso ter sofrimento, tudo, porque Deus está me fortalecendo e vai fazer eu me levantar novamente. Então, são dois extremos. Aquela fé que, quando eu creio, vai acontecer. E a fé também que está acontecendo, mas eu posso passar por aquilo porque Deus está me fortalecendo, né? Uma outra coisa que a Beth falou também, eu achei interessante aí, é sobre a oração, né? Pelo necessitado, pelo desconhecido. Mas o que mais é marcante é quando Jesus fala lá em Mateus 5, no 43, que aí fala assim, olha, isso é uma coisa assim, muito séria. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo modo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, aí é uma outra questão muito séria, né? Gente, como que você vai orar pelo seu inimigo? Como que você vai orar pelaquela pessoa que está te fazendo mal? Mas é que Deus está mandando a gente fazer. Simplesmente assim. É ser obediente. Essa fé que a gente tem que usar para isso também. A orar para o nosso inimigo. E depois ele ainda fala ainda, quando ele fala como se deve orar, ainda ele fala, se você está orando e pedindo, mas se você tem um problema com fulano, ciclano, vai primeiro, se reconcilia ali, vai perdoar, né? Ou vai pedir perdão para ser perdoado. Depois você volta aqui, até para dar uma oferta a Deus. Se você estiver no altar com uma oferta, mas se tiver de mal com alguém, você tem que reconciliar primeiro. Aí a questão do perdão, que a gente tem que praticar sempre o perdão, porque também é uma das chaves para a gente ter uma vida plena com Deus, né? E também para a gente ter um organismo são também, porque às vezes a falta de perdão traz para a gente várias doenças, que a gente não sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, é a falta de perdão, né? Então, isso é uma chave que a gente tem que estar sempre atento. Essa chave está ligada mesmo com Deus, né? A amar o inimigo, até igual, por exemplo, o presidente está aí, fazendo e acontecendo, né? Mas a gente tem que orar por ele. A gente tem que orar por ele. Não adianta a gente falar mal dele, desejar, não adianta. É o presidente da nação. A gente tem que orar por ele. E orar para Deus quebrantar o coração dele e ele começar a tomar atitudes certas, né? Ou para Deus até tirar ele do poder. Mas enquanto ele está lá, a gente não pode, não adianta. A gente tem que orar pelo presidente e por todos os líderes que estão lá, que não estão fazendo certo, né? Faz parte da nossa vida. Ô Beth, uma coisa que eu lembrei aqui que a dona Stefania estava falando, essa questão, assim, de orar pelas pessoas, né? Igual você comentou, que às vezes vê uma pessoa humilde, né? Lá sem teto, enfim, né? Aí você pede e clama misericórdia por aquela alma, né? E aí um dia eu estava num seminário de intercessão, e aí a
pregadora falou algo assim que eu não esqueci mais, que a gente realmente tem que ser levantado para interceder pelas pessoas. Nós estamos aqui na Terra para isso mesmo, a gente não tem que orar só por nós, pela nossa família, né? Isso é cumprir o ID, realmente, é orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Mas existem, a gente não consegue ver o mundo espiritual, mas ele é mais real que a gente pode imaginar. Então, da mesma forma que tem anjos e tudo mais, tem também os demônios, né? E quando uma pessoa está ali, naquela situação, existem muitas coisas ali por cima dela, no mundo espiritual falando, muitas coisas pesadas. E todas as vezes que a gente orar por alguém que a gente sentir no coração, a gente sempre tem que falar com Deus o seguinte, Deus, Jesus, se for da tua vontade, tenha misericórdia por aquela alma. Se for da tua vontade, salve essa pessoa. Se for, sempre a gente tem que entregar, se for da vontade do Senhor, porque quando a gente simplesmente ora, a oração ela tem um poder muito grande no mundo espiritual também. E quando a gente pega e ora assim, Senhor, faz isso por essa pessoa, a gente não sabe o que essa pessoa está passando, o que aconteceu para ela estar ali, a gente não sabe o processo da vida dessa pessoa, e a gente atrai coisas para nossa vida quando a gente ora já pedindo, sabe, por essa pessoa. Então, sempre que a gente for orar, não é errado orar, mas a gente sempre tem que pedir, Jesus, tanto na sua casa, você for orar para uma pessoa que está doente, ou qualquer coisa, Jesus, Senhor, se for da tua vontade, faça isso por essa pessoa. Então, quando eu aprendi isso, virou uma chave muito grande, sabe? Não sei se alguém tem esse hábito de orar pelas pessoas, mas começa a entregar para ele resolver, sabe? Tipo assim, no sentido que se for da vontade dele, não da nossa, né? Porque da nossa vontade a gente ora, Senhor, faz isso por mim, faz isso por aquela pessoa, faz isso, né? E, enfim, eu aprendi sobre isso, gostaria de compartilhar, acho que é válido, né? E também a gente tem que ver que uma oração só tem... que Deus ele não invade o coração de ninguém. O Espírito Santo, ele é um gentleman, né? Ele é muito educado. Ele só entra se a pessoa convidar. Então depende da pessoa querer, né? Uma cura, querer uma mudança. Ela tem que pedir essa mudança. Porque aí vai acontecer. A fé, aí entra a fé. A fé dessa pessoa vai juntar com a sua fé e tocar o coração de Deus. Então, quando não adianta você orar para a pessoa se ela não está te pedindo aquilo. Se ela não está com aquela consciência que ela precisa sair daquilo, que ela precisa mudar de vida, ou que ela está com vontade de ser curada. Então não adianta. Então até a cura, uma cura depende da fé da pessoa. Então é a fé daquela pessoa com a sua fé que vai tocar o coração de Deus e vai trazer a cura. Não adianta a gente querer fazer por nossa própria vontade, tem que ter a vontade também própria da pessoa, né? Então, nesse seminário, eu aprendi que, tipo assim, você pode sim orar pela pessoa, sabe? Você pode sim interceder, é nosso papel fazer isso, porque nem sempre a pessoa vai ter consciência que ela precisa de Jesus, né? Então, tem pessoas na nossa casa, na nossa família, que não tem essa consciência, e a gente precisa sim orar por essas pessoas. Mas, na hora de orar, realmente falar com Jesus, Senhor, se for da tua vontade, faz transformação na vida dessa pessoa, sabe? Interceder, eu vejo que nós estamos numa geração que tem muitos intercessores, né? A gente precisa se levantar realmente para interceder. Interceder nem sempre a pessoa vai ter consciência, não. Ela não sabe que ela precisa, ela tá ali naquele meio ali, ela acha que tá tudo bem, né? Ela acha que aquilo ali. Ela não conhece Deus. Então, nunca vai ter, a maioria das vezes, ela não vai ter essa consciência para poder orar com a gente e a fé entrar ali em conexão para poder falar no coração de Deus, entende? Mas a nossa intercessão, ela pode mudar a vida daquela pessoa, mas intercedendo da forma certa. Esse é um assunto muito, assim, extenso, teria que estudar muito, sabe? Eu ando estudando bastante sobre intercessão. Mas, assim, muitas coisas no mundo espiritual, sabe? Que
a gente tem que estudar mesmo para entender. Mas é muito poderoso essa questão de oração, de intercessão. Isso é sério mesmo, Gi. Eu acho que a gente até já falou sobre isso no QGR, ou você comentou isso comigo mesmo, essa questão, né, de orar da forma correta, de interceder da forma correta, em função justamente dos contra-ataques que podem vir contra nós, porque é uma briga no mundo espiritual, e a gente tem consciência disso, né? Porque o próprio Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, qual que foi a oração dele? Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, né? Mas que seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Então, quando a gente aprende com o próprio Jesus, como que a gente tem que orar, né? Vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive a respeito disso, uma experiência muito pessoal, muito íntima que eu tive a respeito disso. A minha irmã sofreu um acidente 1º de janeiro de 2005. E tem toda uma história até chegar no dia 17, né? Ela ficou internada, ela fez cirurgia, ela voltou para casa, ela voltou para o hospital, ela entrou em coma, ela teve infecção generalizada e foi uma luta, dorme no hospital e volta para casa e luta, corre atrás de transfusão de sangue. Então, assim, foram 2 semanas muito intensas, de muita dor, de muito sofrimento para minha família. Minha irmã era muito jovem, ela só tinha 25 anos. Então, assim, foi um momento de dor, um momento muito difícil que nós atravessamos. Eu lembro que foi meu primeiro dia de férias, no dia 17 de janeiro, eu fui no hospital naquele dia, como ela estava no CTI. No CTI você entra só 2 pessoas, né? Então não tem jeito de você ver todos os dias. E ela estava isolada dentro do CTI, para vocês verem o tamanho era a falta de imunidade dela. E naquela segunda-feira, que eu lembro até o dia, foram os meus pais que subiram para vê-la no CTI, porque no dia anterior foi eu e meu irmão, que era assim, era eu e meu irmão, meu pai e minha mãe, eu e meu irmão, meu pai e minha mãe. E naquele dia não era o meu dia, e eu não subi para vê-la. E eu lembro que eu não quis voltar para casa naquele dia, e fiquei rodando pelo centro, sabe, assim, olhando vitrine de loja, perdida, completamente longe de qualquer coisa, e depois eu fui para casa tarde. Aí eu lembro que eu fui para a cozinha sozinha, meus pais estavam lá na sala, não sei, sempre tinha alguém em casa, né, nessas situações, sempre aparece alguém para conversar e tal. E eu lembro que eu fui para a cozinha e eu ouvi 2 hinos. Eu ouvi aquele hino da Soraya, esqueci o sobrenome dela agora, mas um que fala assim, pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Então, assim, fala de fé, né? Fala da fé, de um milagre que pode acontecer. E eu escutei um outro hino também, que é o Restitui, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me. E eu escutei cada hino 7 vezes, gente. 7 vezes eu escutei cada hino, e eu chorando muito, e eu falei com Deus naquele dia, eu falei, Senhor, eu creio, eu estava afastada de tudo, afastada de igreja, eu estava completamente fora, mas eu nunca deixei de crer em Deus. E eu falei com ele aquele dia, eu falei, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, essa madrugada, a minha irmã pode sair daquele CTI, amanhã ela está no quarto, sarada, curada completamente. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu creio, a minha fé me permite crer que isso é possível, que se o Senhor quiser, que isso pode ser um grande testemunho.
Eu sei que o Senhor pode operar. E aí eu falei a frase mais difícil que saiu da minha boca. Eu falei, mas faça o que for da vontade do Senhor. Não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor deseja. E foi assim, depois de umas 2 horas, eu orando, né? E pedi para ele, falei, eu creio que o Senhor pode. Eu creio, e eu cria mesmo. Eu creio em Deus dessa forma, até hoje, que Deus pode operar qualquer coisa que Ele quiser. Mas eu encerrei a minha oração naquele momento e falei, Senhor, mas faça a tua vontade, não faz a minha. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe todas as coisas, então faça a tua vontade, cumpra a tua vontade na vida da minha irmã. E ali, naquele momento, eu desliguei o som, terminei, orei, encerrei, em nome de Jesus, encerrei, e naquela madrugada o Senhor recolheu ela. Então, assim, é da gente, e tem a dificuldade, né, gente? Não vou dizer para vocês que eu aceitei a vontade dele assim, né? Não, não. Eu questionei muitas vezes, e eu sei que não é nem certo, né, questionar o Senhor, mas a dor que a gente passa é a gente que entende, né? Aliás, que às vezes a gente nem entende, né? A dor que a gente passa. Mas essa foi a vontade do Senhor. E aí? Essa foi a vontade dele para com a vida dela, e eu disse isso. E eu falei isso, faça a tua vontade, Senhor, não a minha. Se ela sobreviver, eu não sei como é que ela ia sobreviver. Se ela ia ficar definhando numa cama, vegetando, se ela ia sofrer muito mais. O que ia acontecer? Não sei. Não sei qual que era o propósito, sabe, do Senhor. Mas foi através da morte dela que eu voltei para os pés do Senhor, né? E uma coisa também é que uma noite antes dela entrar em coma, ela me contou que ela tinha feito uma aliança com o Senhor, ela tinha feito um propósito com o Senhor, que se fosse para a salvação da família dela, né? No caso, eu, meu pai e meu irmão, que Deus podia usar a vida dela da forma que Ele quisesse, que ela entregava a vida dela nas mãos do Senhor e falou com Ele. Ele pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Me usa para a salvação da minha família. Então, assim, ela se dispôs, ela se entregou, sabe? E foi o que aconteceu. Então, assim, voltando, né, para essa questão que você falou, né, a forma como a gente deve orar, o cuidado que a gente deve ter, né, ao interceder pelas pessoas, isso é muito sério mesmo. E a partir de hoje eu não vou esquecer disso nunca mais, porque eu não vou deixar de orar, né? Como eu disse, faz parte da minha essência, eu não sei passar direto, mas pelo menos agora eu vou lembrar dessa madrugada, o resto da minha vida, e vou levar comigo isso, e quando eu orar para alguém, né, que eu ver, que eu não conheço, que eu não sei a história, eu não sei por que está ali, não sei o que está passando, não sei, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe nem daqui, gente, de quem a gente está conversando todo dia. Às vezes a gente não sabe nem os de dentro de casa, né? Que nem você falou. A gente às vezes não sabe nem os da própria família, né? Meu primo de 30 e poucos anos infartou, quase morreu esse final de semana, 30 e poucos anos. Eu vou saber como que está a vida dele? Não, não sei, entendeu? Então, assim, realmente, a madrugada também é aprendizado, né? De o que fazer e como fazer. Então, isso é importante, a gente aprender como fazer, né? Não tem condição da gente fazer um seminário aqui, ensinar tudo, explicar tudo, mas pelo menos pegar essas chaves para poder fazer diferente. E fazer certo, porque eu também não quero pegar, como é que chama? Como é que fala assim? Chamar maldição para mim, para minha família, porque eu estou tentando abençoar alguém, poxa, né? Não é dessa forma, mas sim de pedir ao Senhor que tenha compaixão, se for da vontade dele
operar um milagre na vida daquela pessoa, sendo da vontade do Senhor. Assim como eu peço para mim, assim como Jesus fez a oração no jardim de Getsemane, a gente tem o exemplo, né? Eu falo que Jesus é o nosso maior exemplo de tudo, de ação, de reação, de atitude, é isso, né? Então, realmente, eu vou me lembrar. Vou me lembrar disso todas as vezes que eu interceder por alguém. Eu vou me lembrar dessa fala, desse ensinamento, né? E de como que isso é importante. E eu já sabia disso, eu só tinha esquecido, tá vendo? Eu já sabia disso, mas eu tinha esquecido. Então, tem que, né, acordar para a vida para fazer o certo. Não deixar de fazer. Não ser apenas mais um na multidão, né? Como eu disse, ser um na multidão que faz a diferença, mas fazer a diferença de forma certa e não chamando para si aquilo que é do outro, né? Não fazer as coisas de forma correta, na verdade, porque o mundo espiritual, ele é muito real, ele é extremamente real, né? Ele é tão real quanto o mundo físico, e se a gente erra nessas coisas aí, a gente colhe os frutos, né, das nossas atitudes. Então, é realmente muito válido pensar nisso de forma responsável. Na verdade, né, é uma responsabilidade. É isso. Mais alguém? Falar mais alguma coisa? Ô, Márcio, tem um louvor. Ah, pode falar, Cida. Então, vou pegar carona, ô Gislaine, na sua fala aí, né? A chave que veio para mim é quando a Beth fala da nossa reação, né? E se a gente quer mesmo evoluir com o nosso eu, com o nosso autoconhecimento, com a nossa intimidade com Deus, a avaliação, da nossa reação é uma grande avaliação, né? Porque quando eu estou reagindo no dia a dia, dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os demais familiares, como que eu estou reagindo diante de uma adversidade, um contratempo, né? E foi muito lindo, porque coisas do Espírito Santo não se explica, né? Se aceita, porque ele é tudo. E o nosso encontro passado falava do processo, né? E hoje aí mais um elemento para a gente viver o processo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas adversidades, nos contratempos. E nesse processo, nessa constância mesmo, de se colocar mesmo nessa intimidade com Deus, né? Pedir ajuda para a pessoa certa. O Espírito Santo aqui nos mostra como que a gente deve pedir ajuda. E aqui, Beth, eu vou confirmar a ação desse Espírito Santo mesmo, né? Eu estou com um membro na minha família passando por essa situação terrível de se debater, de cair, sabe? E não é uma situação como aqui na palavra fala da cura de um epilético, né? Não é uma crise epilética, sabe? Mas é uma situação, um comportamento misericórdia, sabe? E está trazendo muita dor para a nossa família, né? Uma pessoa que está com desequilíbrio psicológico num grau avançadíssimo, com muita dificuldade de buscar ajuda mesmo certa, né? E é uma dor, né? Todo mundo que me conhece aqui já sabe da minha profissão, é uma dor muito grande para mim. E para todos. E aí hoje eu aproveito e peço oração. Eu peço assim, em nome de Jesus, que tenha misericórdia. Que possa conter, sabe, essa pessoa. Que ela está, assim, vivendo um momento de desequilíbrio muito grande. E é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima. E, assim, está inconsequente, completamente inconsequente. Completamente, tá? Agindo, assim, de uma forma que, olha, meu Deus. E é isso. Conto com o apoio aqui de todos vocês para me ajudar nessa intercessão. Obrigada.
Ô, Pode Márcia, contar. Oi. pode falar. Não, Não, é só para dizer mesmo, né, que nós temos uns aos outros, é para contar nesses momentos, né, de dificuldade mesmo, né, de interceder uns pelas famílias dos outros, para fazer diferença mesmo, com responsabilidade, igual a gente acabou de falar, mas sim, de clamar ao Senhor, né, pelas vidas, pelas famílias, que o Senhor faça um milagre, sendo da vontade dEle, que Ele opere o milagre que para nós não é possível, mas que para Ele é possível sim. Pode falar, Gi. eu ia comentar para a gente colocar o louvor, aí depois na oração final colocar o nome dele, né, na intercessão. Pode ser, vou colocar aqui o louvor. Aleluia! Deus tem me chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou
tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração, geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é Ô, Márcio, você podia tirar print porque a Ayla acordou. Tá o microfone fechado. Ops, agora sim. Quem ficar à vontade e quiser abrir a câmera, nós vamos tirar uma print aqui para colocar no Instagram. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tirei. E aí, Márcio, não esquece dos avisos básicos, né? E de interceder pela vida. Aí você pergunta o nome para Cida, né? Para interceder, para fazer a oração final. Sim, vamos lá. Tem que socorrer a Ayla aqui. Tá, vai lá. Nós tiramos a print, nós vamos postar lá no Instagram. Espero que vocês possam comentar lá, pegar lá, colocar o principal código que vocês pegaram aqui, curtir, compartilhar. Importante também, convide outras pessoas para participar desse projeto, esse encontro à madrugada. Deus tem feito grandes coisas aqui, a gente tem recebido vários testemunhos, assim maravilhosos, de vidas sendo restauradas, pessoas tendo vidas transformadas através desse projeto, para a glória de Deus, tá? Essa gravação, ela vai estar disponível daqui a pouquinho, eu posto lá no grupo. Assim que estiver disponível, ela vai estar no canal da gente lá no YouTube. Compartilha com outras pessoas para que tenham acesso também a essa mensagem aqui. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, e quando vocês se inscrevem lá no nosso canal no YouTube, ajuda o YouTube a entregar isso para mais pessoas. Então, aqui, ó, um exemplo, às vezes a gente tem 15, 20, 30 pessoas online, ao vivo, e depois as pessoas que estão assistindo no YouTube tem lá 150, 200, 250 pessoas assistindo, né? Então, se dessas pessoas, 1, 2, 3 forem impactadas lá, para a gente já é muito gratificante. Então, ajude a fazer com que esse canal cresça cada vez mais lá, tá? E no próximo encontro, traga um convidado, tá Ô, bom? Márcio, Oi. eu queria pedir oração hoje também. O meu neto, Davi, né? Aham, Ele é autista, sabe? Já tem as dificuldades dele de autismo, né? E hoje ele sim, vai passar por uma cirurgia agora, às 8h30 da manhã. tá bom. Uma Vamos hérnia que ele interceder. tem desde que nasceu, ó, agora vai tirar, né? Tava esperando ele crescer um Davi, pouquinho. Davi, Davi. tá? Amém. Então, Então peço vamos oração orar? por ele também. Então tá bom. Vamos lá. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento estamos aqui diante da Tua presença. Que o Senhor possa, Pai, se fazer presente aqui, junto conosco. Muito obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor proporcionou de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Sua palavra. Obrigado pela vida da Beth, que nos trouxe essa palavra tão maravilhosa hoje, falando da nossa fé, Pai. Nós possamos, Pai, romper em fé cada vez mais, Pai. Neste momento, Pai, assim como nós aprendemos aqui essa madrugada também, Pai, de acordo com a sua vontade e não a nossa, Pai. Nós intercedemos agora, Pai, pela vida do Davi, Pai, neto da dona Stefânia, que vai passar por essa cirurgia hoje, Pai. Que
O Senhor, Pai, que é o médico dos médicos, toma a direção, Pai, desse procedimento, Pai. Da mesma forma, Pai, quero interceder pela vida da Beatriz, Pai, pedido de oração da Cida. Que o Senhor possa, Pai, ir de encontro da Beatriz nesse momento, Pai. Que o Senhor possa, Pai, restabelecer a ordem na vida dela, Pai. Na vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar, em todos os sentidos, Pai. Faça conforme for a tua vontade, Pai. Tudo nós sabemos que é um processo e todas as coisas cooperam para o bem. Então, nós entregamos agora, Pai, nas tuas mãos, Pai, a vida da Beatriz e a vida do Davi, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada família aqui representada nesse encontro, Pai. Que o Senhor possa visitar cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Desde já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês. Façam todos um excepcional dia. Amém. Bom estar aqui. Amém. Bom dia. Noali chegou, Noali vai assistir gravadinho depois, viu? Tá bom. Façam todos um excepcional dia, gente. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.